em Gênesis, no capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6. Hoje, nosso pastor presidente não está presente. Ele está sempre ministrando nas terça-feiras. E ele faz questão de ministrar. Para nós é bom que a gente fica só se alimentando, né? É bom quando alguém coloca a comida na nossa boca. E ele está sempre ministrando nas terça-feiras. Mas hoje ele não pôde estar, está viajando, né? E por esta razão nós vamos estar aqui aprendendo juntos a palavra de Deus. E eu gostaria de estar ministrando junto com os irmãos sobre o tema Quando Deus Escolhe. Sobre esse tema nós estaremos ministrando a palavra de Deus. Gênesis no capítulo 6, nós vamos estar lendo até o versículo de número 11. Todos nós juntos vamos ler esse texto da palavra de Deus. Gostaria que os irmãos me acompanhassem essa leitura. Nós juntos estaremos lendo esse texto da palavra de Deus. Gênesis capítulo 6 até o versículo de número 11. Que traz por título a corrupção geral do gênero humano. Vamos nós juntos, todos nós. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má, continuamente má. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Amém? Então, vossos assentos, meus amados irmãos. Nós vemos esse texto na palavra de Deus, que retrata aqui a vida de Noé, né? Um homem escolhido por Deus para dar sequência à raça humana. Raça esta que haviam se corrompido, como o próprio texto diz, que eles se corromperam e o coração era má, continuamente mau. Por esta razão, Deus então propõe destruir a terra antediluviana. Então nós vemos que Deus escolhe ali um homem chamado Noé. Quando nós lemos o texto, nós vemos que o texto, ele fala claramente que Noé, ele mesmo diante daquela geração perversa, mesmo convivendo, né, com aquela geração, mas ele era um homem temente a Deus. Era um homem que andava com Deus. E quando nós começamos a meditar nesse texto, eu vejo aqui que Noé, ele estava sendo escolhido por Deus, mas Noé não sabia. Noé ainda
não tinha tomado conhecimento dessa escolha. Deus escolhe. Na escolha de Deus, a escolha de Deus, ela é um segredo de Deus. Existe duas formas de escolher. A escolha, que nós chamamos a chamada geral, para a salvação, para a vida eterna, e escolhas específicas, escolha para realizar uma obra para Deus. Nós encontramos a questão de Paulo, escolhido desde o ventre da mãe, e quando nós fazemos um resumo da vida do apóstolo Paulo, nós entendemos que ele primeiro passou pelos pés de Gamaliel. Gamaliel foi seu professor, ensinou a Paulo, até então Saulo, não é? Mas Saulo também não sabia que era um escolhido de Deus. Então Deus, ele escolhe, e nos segredos de Deus, nós encontramos Deus escolhendo, né? Antes que nós venhamos tomar conhecimento, eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia e acompanhassem comigo, e lesse para nós em Efésios. Nós vamos encontrar aí, no capítulo 1 de aos Efésios, 4, versículo 4 e 5, nós encontramos aí um segredo que Deus tem com o homem, antes que o homem fosse criado, antes que o mundo fosse formado, um segredo de Deus, uma escolha de Deus para o homem. Então eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo e lessem para mim aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, nós vamos ver aí e vamos entender esse propósito de Deus, né, para com o homem. Quem achou, pode ler para nós, Efésios 1, 4 e o versículo 5, quem achou, pode ler para nós. Então nós vemos. Então aqui Paulo fala da escolha da igreja. Quando eu disse para os irmãos, eu disse que existem dois tipos de escolha. A escolha para a salvação, a escolha geral, né? É aquela que Deus propôs no coração de salvar o homem, né? E para salvar o homem, Deus então o que ele faz? Ele envia o seu filho para morrer por nós pecadores. É uma escolha que nós podemos aceitar ou não. O homem pode aceitar, né, ser salvo ou não. Ele pode aceitar o sacrifício de Jesus para a remissão dos seus pecados e com isso alcançar a vida eterna, a salvação, ou não. Então, por esta razão, esta é um tipo de escolha que é uma escolha que o homem pode rejeitá-la. Porém, quando nós atentamos para os Efésios, no capítulo 1 e o versículo 4, nós encontramos aqui Paulo falando da escolha da igreja. Olha, uma vez entendendo o plano da salvação, né? Uma vez que o homem entendeu o plano da salvação e ele arrependeu dos seus pecados, né? E alcançou a misericórdia de Deus. E com isto, ele torna-se o quê? Ele torna-se uma pessoa santificada a Deus. O texto é claro, como diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, primeiro eu quero falar justamente sobre isso aqui, antes da fundação do mundo. Então, até então, era um segredo do coração de Deus. Estava no coração de Deus. Quando Deus propôs fazer o homem, o que ele fez? Ele então planejou o plano da salvação para o homem. Antes que o mundo fosse criado, Deus já havia, né, elegido a igreja. Deus já havia proposto no seu coração, né, tirar a igreja. Que a igreja, quando nós atentamos para a palavra igreja, quer dizer eclésias, que quer dizer chamado para fora, ou uma assembleia, não é isso? Para discutir um determinado assunto. A igreja em especificamente falando da igreja, quer dizer chamado para fora, tirado do mundo, tirado do sistema. Quando fala tirado do mundo, não é tirado da terra, do globo
terrestre, não. É tirado do sistema que está regendo o mundo, que é um sistema maligno. Então a igreja, ela é separada, ela é tirada para fora, e ela foi eleita para ser santa antes que o mundo existisse. Por esta razão, nós não sabíamos, né? Não, mas Jesus, por que a salvação, ela é posta para nós como um favor imerecido de Deus, né? A salvação, ela é posta para nós como um favor imerecido, um favor que nós não pedimos, um favor, não é isso? Que nós passamos a entender depois que nós viemos ter o conhecimento da verdade, e por esta razão, nós arrependemos dos nossos pecados e atentamos para o sacrifício de Cristo para nos resgatar das condições de pecado e nos fazer pecadores arrependidos, separados, santificados para adorar e para louvar o nome do Senhor Jesus. Nós até então, quando estávamos sem o conhecimento da verdade, não sabíamos, mas hoje nós temos o conhecimento da verdade, fomos eleitos, não é isto? Aceitamos esta eleição, aceitamos esse chamado. Quando a Bíblia fala aqui de eleito, está falando justamente de escolhido, eleitos, escolhido. Ora, então veja só, nós aceitamos esta escolha. Agora, antes que nós venhamos a aceitar ou entender essa escolha, Deus vem trabalhando na nossa vida. Diz aqui o texto, ele fala assim: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então veja que o texto é bem claro. Ele nos elegeu para que fôssemos santos. Então nós não éramos. Não é assim? Nós não éramos santos. Nós até então não tínhamos entendido a mensagem. Não tínhamos recebido a mensagem. A partir do momento que nós recebemos a mensagem, nós então nos colocamos na posição de escolhidos. Olha, nos colocamos na posição de escolhido. E sendo colocado na posição de escolhido, isso quer dizer que nós o aceitamos. Ora, aceitamos o seu sacrifício para perdão dos nossos pecados. Agora, nós nos tornamos o quê? Santo para Deus. Eu disse para os irmãos que a igreja, ela é tirada. Quer dizer, o termo eclésias do grego, quer dizer chamado para uma assembleia, ou tirado para fora. Isso quer dizer, quando você entende, né, esta forma do agir de Deus para te levar à salvação, então você torna-se uma pessoa santificada a Deus. Que coisa maravilhosa. Por essa razão, nós nos chamamos santos, separados do pecado. Quando nós procuramos entender o que é essa palavra santo, que do grego quer dizer kadosh, não é? Do hebraico é agios, que quer dizer, quando você traduz para o português, quer dizer santo, separado, sagrado a Deus, para trabalhar ou para se oferecer a Deus em sacrifício agradável a Ele. Então, logo aí, a escolha ainda está no coração de Deus, ou estava, vamos colocar para nós, o verbo aqui no passado, para estar, porque hoje nós estamos dentro da escolha. Hoje nós estamos dentro do chamado. Hoje nós estamos dentro do propósito de Deus para a salvação da humanidade. Então aqui nós vemos que quando Deus chamou, nós vimos aí, aqui no texto de aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, e ele fala assim ainda: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito de sua vontade. Então nós entendemos aqui, né, existe essa linha, existem duas linhas teológicas da predestinação. Uns acreditam que salvos para sempre, né? Mas biblicamente nós vamos entender que a predestinação ela pode ser aceita ou rejeitada. Você pode estar dentro da chamada, que a predestinação é justamente essa chamada. Deus chama a todos, é isto? Para um propósito de salvação. Agora, o homem, ele dentro desse plano da predestinação, a qual nós entendemos,
que é a predestinação, que você pode perder a salvação. Você foi chamado, foi eleito, mas se você não andar em conformidade com a vontade de Deus, você pode perder. Você pode, né, desviar do caminho, desviar da vontade de Deus. E por esta razão, a predestinação em que a Bíblia aponta para nós é uma predestinação que Jesus veio para todos os homens. Porém, só são eleitos, só vão estar dentro desse chamado, dentro desta eleição, né, aqueles que ouvirem e aceitar a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você começa a ouvir, você alcança a fé. Quando você abre o coração para receber esse chamado de Deus para a salvação, você passa a entender que esta salvação, você precisa mantê-la em você. De que forma? Na obediência aos mandamentos do Senhor Jesus. Olha, aceitou Jesus? Agora você vai andar em conformidade com a sua palavra. Aceitou Jesus? Você foi escolhido? Mas essa escolha vai depender de você para chegar até o final da sua carreira, para chegar até o final, né, da sua vida com Deus. É preciso que você se atenha à palavra de Deus. Então nós vemos aqui, aos Efésios, no capítulo 4, ainda dentro desse texto da palavra de Deus, ele diz assim, ele fala bem assim, que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, né? Por Jesus Cristo. Agora veja só, por Jesus Cristo. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, por Ele, por Jesus. Isso quer dizer que nós agora passamos a ter uma vida agindo conforme Cristo agiu. Ele foi o exemplo para nós. Olha, ele veio a este mundo e aqui ele viveu, não se contaminou com o mundo, viveu em obediência ao Pai. Agora, em Cristo, como ele colocou aqui, nos predestinou para filhos de adoção por Cristo. Ora, até então nós éramos criaturas de Deus. Ora, agora Deus nos adota como filho. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Todo homem, ele é criatura, foi criado por Deus. Se faz filho, se torna filho a partir de Cristo. Quando ele começa a entender que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, que morreu para que nós pudéssemos então assim alcançar a nossa salvação. Essa salvação é uma vida com Deus. Por isso que João Batista, quando ele veio pregando, ele veio anunciando o que? O reino de Deus. Não é? Ele veio colocando, João Batista, quando ele vem pregando, ele vem falando: eis que é chegado o reino de Deus. Olha, eis que é chegado o reino de Deus. E agora nós vemos que o reino de Deus, ele passou a ser governado aqui na terra, na igreja. Ora, na igreja. A igreja, ela é o reino de Deus. Porque é na igreja que Jesus habita. É na igreja que o Espírito Santo habita. É na igreja que Deus recebe o louvor. É na igreja que Deus recebe a adoração. É através da igreja que a palavra é pregada ao mundo. Então o reino de Deus está presente nesta noite aqui nesse lugar. Aleluia. E Jesus está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ali eu estarei com eles. Então, para nós nos manter dentro do padrão de filho, nós precisamos estar em Jesus Cristo. Precisamos estar nele. Precisamos, a nossa conduta, a nossa forma de vida, ela tem que refletir Jesus. Refletir Jesus, não é isso? Não foi assim que aconteceu com Pedro, quando ele estava lá, diante da fogueira? Fala igual a ele, é um dele. Até o modo de falar de Pedro
era o modo de falar de Jesus. Então, logo aí, Pedro estava em Jesus. A igreja, nós estamos em Cristo. Por esta razão, é que nós somos considerados, adotados como filhos de Deus. Lê para nós ainda, João capítulo 15, 16, o Evangelho segundo escreveu João no capítulo 15, 16, nós vamos encontrar Jesus falando dessa escolha de Deus para conosco. João capítulo 15, versículo 16. E outro lê para nós, Jeremias 1 e 5. Enquanto um procura João capítulo 15, versículo 16, outro procura Jeremias 1 e 5. Quem achou para nós, João? Lê para nós, por favor. Amém? Então vemos aí, Jesus falando aos discípulos, no capítulo de João, no capítulo 15, versículo 16, Jesus é bem enfático. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dê fruto. Então veja que na escolha aqui, não é isso? Não me escolheste vós a mim, não, mas eu vos escolhi a vós. Maravilha, né? Que maravilha. Não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Dentro do propósito que eu coloquei para os irmãos, de Deus, né? Deus escolhe a todos. Porém, aqueles que aceitam essa escolha, tornar-se-ão escolhidos de Cristo. Olha, aqueles que aceitam essa escolha, tornar-se-ão escolhidos de Cristo. Por quê? Porque lá no eterno passado, Deus já havia escolhido a sua igreja. Então não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Olha, Jesus é bem enfático, bem claro aqui nesse texto. Quem achou Jeremias capítulo 1, versículo 5? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então veja só, que aqui Jeremias, Deus fala a Jeremias. Deus fala a Jeremias de uma forma tão maravilhosa. E ele diz a Jeremias, ó Jeremias, antes que eu te formasse. Quem estava formando Jeremias no ventre? Quem estava dando forma a Jeremias lá no ventre da mãe? Quem estava dando forma a ele lá? Não era Deus? Quem está falando de Jeremias aqui, não é Deus? Então ele diz, antes que eu te formasse. Jeremias nem tinha forma. Jeremias nem tinha ainda o óvulo, né, da mãe de Jeremias, nem tinha sido fecundado. Nem havia fecundação. Deus já via o quê? Olha aqui. Antes que eu te formasse no ventre, Deus já conhecia Jeremias. Oh, aleluias. Antes que você nascesse, Deus já te conhecia. Deus é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Na sua onisciência, Ele conhece todas as coisas antes que elas venham a existir. Deus, aqui nós encontramos Deus aqui agindo na sua presciência. Antes que Jeremias fosse dado forma, lá no ventre da mãe, Deus já conhecia. E antes que ele saísse, irmão, isso aqui é muito profundo, esse texto da palavra de Deus, quando nós trazemos isso para a nossa vida, para nós, para o nosso caminhar na fé. Deus é bem claro aqui, ele diz assim, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Olha, e antes que você saísse da madre, antes que você nascesse, Jeremias, olha, antes que você fosse formado, eu já te conhecia. E antes que você nascesse, eu já te santifiquei. Agora, existia uma razão para isso. Deus não iria estar tão preocupado com Jeremias
antes da sua formação, durante a sua formação, pós a sua formação, não. Existem duas formas de Deus agir. Deus age da maneira diretiva, que é a ação diretiva de Deus. Deus fez todas as coisas, e todas as coisas subsistem pelo poder de Deus. E a Bíblia, concernente a isso, ela diz que não cai uma folha da árvore, se não for por permissão de Deus. Então, na ação diretiva de Deus, olha só, Deus, ele permite que tudo acontece. O homem nasce, o homem peca, o homem morre, não é assim? Na ação diretiva de Deus. Porque Deus fez o homem e deu livre-arbítrio ao homem de viver. Olha, na ação diretiva de Deus. Todas as coisas acontecem. Mas aqui existe uma ação específica de Deus. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Você é fruto da ação específica de Deus. Deus te chamou, Deus te fez nascer, porque Deus tem um propósito a ser feito, a ser realizado através da sua vida. Não é assim? Agora nós precisamos entender a escolha de Deus, não é? Agora veja só, irmãos. Quando Deus escolhe, Deus então, ele começa a trabalhar a pessoa. Deus começa a trabalhar a pessoa. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia aí, em Mateus 18, de 1 a 4. Quando Deus escolhe, essas escolhas específicas de Deus, ele começa a trabalhar a pessoa. Deus começa a trabalhar. A pessoa não sabe, não entende. É por isso que, quando eu começo a ver a nação de Israel, né, 430 anos antes, Deus já havia dito a Abraão. Deus chamou outro homem, uma chamada específica, uma escolha de Deus. Abraão, Deus chamou Abraão. Olha, Deus tinha uma razão. Por que Deus chamou Abraão? Qual era a razão? E quando você começa a estudar a história de Abraão, não quero me ater aqui a história de Abraão, mas quando você começa a estudar a história de Abraão, você vê os caminhos por que Abraão passou, por onde ele passou, por onde Deus passou com Abraão. E mesmo assim, Abraão ainda não possuiu a terra prometida a ele. E mesmo assim, ele ainda não possuiu a terra que Deus prometera. Olha só. Deus passa conosco por determinado momento, por determinado lugar, para nos aperfeiçoar. Para nos aperfeiçoar. Nós precisamos entender isto. Aí que entra a questão de você discernir e entender os propósitos de Deus. Ora, Deus trabalha, Deus escolhe, segredo de Deus, não revelou ainda, não falou ainda ao homem, mas ele começa a trabalhar o homem. Ele começa a trabalhar na vida do homem, em que ele escolhera. Ele vai trabalhar na vida desse homem. Quem achou, lê para nós, por favor, aí. Então, até o 4. Então, veja só aqui. Aqui nós encontramos uma discussão dos discípulos. Jesus escolheu os discípulos. Nós encontramos aqui uma discussão. Ora, um espírito exaltado. Jesus, eu quero sentar à sua direita. Jesus, eu quero sentar à sua esquerda. Jesus, eu quero que o Senhor me dê uma posição de honra. Olha, os discípulos estavam com um espírito de altivez, de arrogância. O espírito arrogante. Eu quero ser o primeiro
na cadeira. Eu quero que o Senhor me dê o poder de comando. Me dê o poder de comando. Então, um espírito de altivez, um espírito arrogante. Mas Jesus precisava trabalhar aquele espírito daqueles homens, porque eles seriam os difusores da sua palavra. Eles seriam aqueles que iriam dar continuidade ao seu trabalho. Então, Jesus precisava trabalhar a eles. Jesus precisava ensinar a eles, né, qual seria a conduta ideal para ser aquele que seria o que de mais destaque. Ora, você quer ter mais destaque? Você quer ser o primeiro? Então faça como essa criança, não é assim o texto diz? Faça como essa criança, aquebranta o seu espírito. Olha, toma uma atitude diante de mim e diante dos homens, uma atitude de humilhação, ou de humildade diante de mim. Então aqui Jesus é bem claro, Jesus começa a trabalhar o espírito dos discípulos. Eles seriam aqueles que iriam dar continuidade à sua palavra, foram escolhidos, dentre a escolha da salvação, foram escolhidos para discípulos, foram chamados para ser discípulos, mas ainda não estavam preparados para ser discípulos de Jesus. Precisava tomar os ensinos de Jesus, aprender com Jesus. E aí Jesus fala a eles de uma forma tão maravilhosa, quando eles chamam a criança e colocam entre eles, e disse Jesus, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Aí Jesus chegou para ele, peraí, vocês querem ser o primeiro? Tem um texto na Bíblia, não me lembro bem, mas é em Mateus também, eu Marcos, sei que fala a memória, que Jesus chegou para eles e falou assim, vocês querem ser o primeiro? Vocês querem ser príncipe? Vocês querem tomar a cadeira de mestre? Jesus falou para eles assim, vocês estão vendo aí os príncipes deste mundo, os doutores deste mundo, eles estão no lugar de destaque, e é aplaudido por todos, tem seus súditos, a sua presença, ou a sua vontade, ou a sua mercê. Os príncipes desse mundo manda e desmanda, faz o que quer, porém no reino de Deus é diferente. Quem quiser ser o maior, primeiro tem que ser o menor. A escolha de Deus, Deus começa a trabalhar na nossa vida de uma maneira que às vezes nós não entendemos muito, mas precisamos orar e pedir a Deus para que Ele nos dê o entendimento do propósito dEle na nossa vida, para que possamos entender o que Deus quer. Não é assim? Aqui o espírito dos discípulos estavam arrogantes. Agora vem para mim aí, mesmo Mateus capítulo 26, 21 e 23. O contraste de espírito. Enquanto que aqui o espírito deles era de arrogante, espírito de uma pessoa altiva, arrogante, lá em Mateus capítulo 26, 21 e 23, nós vamos encontrar um espírito humilde e aquebrantado já na vida dos discípulos, porque estavam aprendendo com Jesus. Lê porque achou para nós. Lê alto, por favor, minha irmã. Lê alto. Pode abrir a garganta. Vinte e seis e 21. 26, 21 a 23. Então veja só, irmãos, a diferença de espírito aqui. Quando Jesus falou aos discípulos, um de vós é traidor, um de vós há de me trair. Bateu neles um temor, um espírito quebrantado, um espírito de temor, e cada um começou a perguntar a Jesus, porventura sou eu, Jesus? O semblante deles caíram. Traí o mestre, misericórdia, será que sou eu? Aí caiu um espírito quebrantado, um espírito de temor.
contrário o espírito de arrogância que antes eles tiveram lá para sentar à direita e à esquerda de Jesus. Agora o espírito era de temor, um espírito de mansidão, um espírito quebrantado. Será que sou eu? Será que sou eu, Jesus, que vou te trair? Caiu neles uma tristeza em cada um deles, e cada um perguntava: será que sou eu? Jesus começou a trabalhar na vida deles, e foi trabalhando, ao ponto de eles alcançar um espírito quebrantado, um espírito manso, um espírito despido da altivez, da arrogância, mas um espírito voltado para o temor a Deus. Aleluias. Não é assim? E até então, né, eles estavam ali correspondendo com o chamado de Deus. Porque assim Deus chamou, Ele vai passar por nós por alguns caminhos, e nós precisamos corresponder com o chamado de Deus. Lê para nós aí, Gênesis 6, 8 e 11. Gênesis 6, lá no texto onde nós tiramos para poder fazer o comentário do estudo. Gênesis 6, versículo 8. Gênesis 6, versículo 8. Veja só aqui que diz o texto aqui, ó. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Esta são a geração de Noé. Era varão justo e reto. Olha só, quem era Noé? Varão justo, reto, em sua geração. E Noé andava com Deus. Está vendo aí? Noé, quando Deus escolheu Noé, ele começou a corresponder com Deus. As atitudes dele era a atitude de um homem justo e reto, mesmo em uma geração perversa, mesmo residindo em um local, em um ambiente mau, aonde o homem maquinava o mal, continuamente mal. Noé se destacou em obediência a Deus. Ele optou em obedecer a Deus. Está vendo aí? Isso é corresponder com o chamado de Deus. Corresponder com o chamado de Deus, né? Às vezes tem muitos, me desculpe, mas eu vou falar. Deus me trouxe à mente agora. Deus me trouxe à memória. E eu vou falar. Aqui nós ficamos assim: mas que irmãos, está assim, fulano está desse jeito, fulano está assado, não é assim? Às vezes começamos a olhar a vida um do outro. Começamos a questionar a vida um do outro. Mas será que Deus se agrada disso? Será que Noé questionou a vida de alguém? Ele preferiu andar com Deus. Aconteça o que acontecer na vida de quem quer que seja, opta você em andar com Deus e se oferecer a Ele em obediência à sua palavra. Quem não quer andar em obediência a Deus, o problema dele para lá. Eu não quero nem saber. É bem saber. A palavra está aí, está sendo ensinada, está sendo explicada. Eu vou me preocupar? As minhas preocupações é intercessória. Eu vou interceder a Deus. Eu vou pedir a Deus por essas pessoas que, no meu entendimento, não estão andando em conformidade com a palavra de Deus. Aí eu vou orar por elas. Eu vou pedir a Deus por elas, mas não vou questioná-las e muito menos defamá-las. Enquanto que muitas das vezes nós ficamos questionando A ou B. No texto que foi lido com respeito a Jesus, eu gosto muito daquele texto quando Jesus chama os discípulos, né, e diz a eles: um de vós é traidor, vai me trair. Eu gosto muito desse texto porque Pedro não apontou para André, não apontou para Filipe, Filipe não apontou para João, Tiago não apontou para Bartolomeu, isso mesmo? Timeu, Tadeu. Ninguém apontou para ninguém, olharam para si mesmo. Sou eu, Senhor? Porventura sou eu o traidor?
A preocupação nossa, irmãos, tem que ser com nós mesmos. Eu tenho que me preocupar comigo, com a minha vida, como é que eu estou andando diante de Deus. Eu preciso estar me policiando para me não andar contrária à vontade de Deus. Não é assim? Aí quando eu começo a olhar para mim mesmo, eu vou me santificando. Eu vou me santificando. Eu vou me santificando a Deus. Deus vai se agradando. Não é assim? Deus não agradou de Noé? Noé vivia numa geração perversa, uma geração corrupta, mas Noé não se corrompeu. Ele preferiu andar com Deus. Olha. E Deus se agradou de Noé. E Noé encontrou graça nos olhos de Deus. Aleluia. Quando Noé olhou para Deus, ele entendeu: Deus tem favor que eu não mereço para mim. Aleluias. Graça é favor imerecido, não é isso? E quando ele olhou, ele viu. Não é assim? O texto diz: porém, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha, Deus ia destruir tudo, não ia? Mas Noé achou graça, achou o favor imerecido. Aí Deus começa. Até então, Noé não tinha conhecimento do que Deus iria fazer, o que Deus iria realizar. Não, até então ele não tinha conhecimento. Deus escolheu, Deus chamou, Deus estava acompanhando Noé, Deus estava orientando Noé, Noé estava deixando Deus orientá-lo, estava sendo orientado por Deus. Agora Deus começa a falar com Noé, não é assim? Coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Chega a hora que Deus começa a falar a Noé. Não é assim? Versículo 13 de Gênesis, no capítulo 6, que nós estamos discorrendo sobre o mesmo, diz assim: então disse Deus a Noé. Deus começou então a falar a Noé. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes nós não entendemos qual é o propósito de Deus na nossa vida. Às vezes não entendemos. Mas só no simples fato de você estar na orientação dele, seguindo as suas orientações, se colocando à disposição de Deus, no momento certo, na hora certa, Deus vai bradar do céu em seu favor. Ele vai falar a você, mesmo no momento que você não está entendendo, mas se você estiver em conformidade com a sua palavra, com a sua vontade, Deus vai bradar do céu e vai falar a você. Aleluias! Deus vai falar. Deus falou a Jonas, não foi? Deus falou a Jonas. Deus falou a Jeremias. Não é assim? Na hora certa, no momento certo, Deus toma a decisão. Agora é hora de eu falar. Ele está preparado para receber a minha mensagem. Não é assim? Ele está preparado para receber a minha mensagem. Agora eu posso falar a ele. Está vendo aí? E agora Deus fala a Noé, não é? Como falou a Jonas e outros tantos, não é? Agora Deus falou a Noé. O que Deus falou a Noé? Vamos ver o texto. O texto diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Eis que eu os desfarei com a terra. Deixa eu ler direito aqui para entender bem. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Deus iria desfazer o quê?
toda a carne com a terra. Era o propósito do coração de Deus. Aí Deus começa a orientar a Noé. Faz para ti uma arca de madeira de gover. Farás compartimento na arca. E a betumarás por dentro e por fora com betume. Então Deus começa a traçar, dar orientações a Noé. Para quê que Deus estava dando orientações a Noé? Deus estava dando orientações a Noé para que ele construísse a arca, para que ele não perecesse com o mundo, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Então não importa o que aconteça na sua vida, não importa a circunstância da sua vida, se Deus tem um propósito na sua vida, isso vai se realizar. Se o propósito de Deus não é pura e simplesmente a sua salvação, mas Ele quer muito mais do que isto. Ele quer que você seja também um divulgador da sua palavra, ou um intercessor que intercede, ou um adorador. Com certeza, no momento certo e na hora certa, Deus vai realizar os propósitos dele na sua vida. Não precisa buscar atalho. Não precisa buscar atalho. Tem muita gente procurando atalho. Corre para lá, corre para cá, vai aqui, vai ali. Não. Não, se você está em Cristo, se você tem convicção da sua fé em Cristo, tem certeza em Cristo, não precisa buscar atalho. Olha, na hora certa e no momento certo, Deus vai falar a você. Assim como falou a Jonas, a Moisés, a Noé, a Moisés também, Deus falou a ele. E por quais caminhos Deus passou com Moisés? Aqui Deus fala a Noé. E Moisés? Por quais caminhos Deus passou com Moisés? Está vendo aí? Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. É por isso que nós precisamos nos ater à vontade de Deus e deixar as coisas fluírem. As coisas vão fluindo na nossa vida normalmente. Não é? Porque Deus tem um propósito para isto. Agora veja que aqui Deus chamou, Deus escolheu, não é isso? Deus mostrou a Noé, Deus chamou, Deus falou a Noé, e agora Deus mostra a Noé, Deus mostra a ele, e dá para ele, né, as dimensões da arca, o que ele iria fazer. Deus começou a mostrar para ele. Deus falou a ele do seu propósito, do que queria acontecer. E agora Deus começa a mostrar a ele, ó, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Agora, pela fé, Noé viu o dilúvio. Não havia chuva na terra, só orvalho. Mas pela fé, Noé creu em Deus, porque ele andava com Deus. Quando você anda com Deus, a sua fé, ela é motivada por Deus. Quanto mais você busca a Deus, mais a sua fé é motivada em Deus. E não importa o que aconteça na sua vida, você está em Deus. Você está andando com Ele. Não é assim? Você está andando, para quem você vai temer? Aconteça o que acontecer, você está andando com Ele. Né? E Deus começa a mostrar. Deus começa a te mostrar as coisas. Não é assim? Às vezes você dorme tranquilo, aí Deus te dá um sonho. Aí você é espiritual, anda com Deus, aí você discerne o sonho. Olha o sonho que Deus me deu. Deus está falando isso, 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 isso. Olha o sonho que Deus me deu. Deus está mostrando isso, isso. Agora, nós temos que discernir, irmãos. Presta atenção. E ficar só no discernimento? Não, nós temos que discernir e acreditar que Deus está falando contigo. Através da sua palavra, através dos sonhos, através de visões. Deus fala à sua igreja. Deus fala a nós. Não é assim que Ele faz? Certa feita eu tive um sonho.
E o sonho não era bom, não. O sonho era terrível. Deus me mostrava, irmãos. Isso tem mais ou menos. Deus me trouxe a memória. Eu vou falar aqui para os irmãos. Isso tem mais ou menos, uns 20 e poucos anos isso. Deus me mostrava em sonho que eu ia cair em pecado. E Ele me mostrava a situação que eu iria me deparar. Na favela, fumando, jogando, adulterando, bagunçando. Deus me deu aquele sonho. Eu levantei para trabalhar de manhã. Eu saía para trabalhar 4h30, eu pegava o ônibus ali, para ir até, eu tenho mais de 20 anos isso, eu ia até a Vila Rubim, e não tinha o terminal, até a Vila Rubim, e da Vila Rubim eu pegava o Reta da Penha, e descia lá na superintendência de polícia, e pegava a Avenida Maruípe e cortava a pés, até no quartel em Maruípe. E Deus me deu um sonho. Naquele trajeto eu iria cair. Quando Deus me deu aquele sonho, naquela mesma noite que eu tive o sonho, eu levantei, me arrumei, peguei o ônibus e saí. Quando eu cheguei em frente à superintendência, que eu desci do ônibus, eu vi uma mulher do outro lado. E Deus falou comigo assim: olha lá, Satanás está nela para te tentar. Está nela para te tentar. Pois justamente eu atravessei a Reta da Penha e fui em direção a Maruípe, e aquela mulher ficou me esperando lá. Quando eu cheguei perto daquela mulher, meu corpo chegou a arrupiar todo. Jesus tem misericórdia. E aquela mulher começou a conversar, e eu comecei orando em espírito, e fui orando em espírito, e aquela mulher falando, e de repente eu vi que aquela mulher se desfigurou, e eu falei assim: vou te falar uma coisa. Se você não conhece o caminho de Jesus, o caminho da verdade, o caminho da salvação, hoje Deus me põe por profeta para falar para você que você precisa deixar esta vida e aceitar Jesus como seu Salvador, porque se você continuar deste jeito, você vai caminhar para o inferno com a sua beleza e tudo, porque Deus já tem me te mostrado esta noite, para que eu pudesse trazer essa mensagem a você e repreender o espírito que está na sua vida. Aquela mulher saiu numa gargalhada e pegou uma rua e foi embora. Então Deus mostra para nós, irmãos, tudo quanto está para nos acontecer. Não se iluda, não. Nós precisamos estar percebido e discernir a vontade de Deus na nossa vida. Deus faz isto. Deus, Ele mostra para nós. E quando você vai ouvindo a voz de Deus, Deus falando a você, você vai ouvindo a voz de Deus, você vai conferindo a voz de Deus na sua vida, você vai se aproximando cada vez mais da presença de Deus, você vai cada vez mais santificando a sua vida a Deus, e cada momento que você vence um pecado, seja ele qual for, cada momento que você vence um pecado, você vence uma barreira posta diante de você, e essa barreira é jogada por terra, e você se aproxima cada vez mais da presença de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz: resistir, pois o diabo ele fugirá de vós. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele chegará para vós. Quando você se aproxima de Deus, você alcança força para vencer os obstáculos, para vencer o pecado que está aí nos rodeando, Satanás que está aí bramando, rugindo como leão, esperando alguém que possa tragar. Mas nós temos o poder do nome de Jesus Cristo, que joga por terra todas essas astutas do diabo. Deus joga por terra com o poder do nome de Jesus. Então não podemos temer o mal. Nós temos que fugir dele. A Bíblia diz fugir do mal, né? Fugir da aparência do mal. Quando você faz isto, você está dentro dos propósitos de Deus. Então Deus mostrou ali para Noé o que ele tinha que fazer. Mostrou a Abraão a terra que ele tinha que andar, né? Agora, dentro dessa escolha de Deus, Deus realiza, não é isso? Ele fala a nós,
Ele mostra para nós, não é isso? E agora Deus faz promessa a nós. As promessas de Deus a nós. E às vezes Deus faz uma promessa para cumprir daqui 20, 30 anos. Não é assim? Deus ungiu a Davi. Deus falou assim a Samuel. Veja só, Davi era pastor de ovelha. Estava lá pastoreando ovelhas, salmodiando a Deus, e Deus conduzindo Davi, e Davi deixando ser conduzido por Deus, Davi adorando a Deus, louvando o Senhor ali, e Deus chamou Samuel, Samuel, vai à casa de Jessé, porque, olha, preste bem a palavra de Deus a Samuel, vai à casa de Jessé, porque eu já tenho me provido de um rei. Oh, aleluias! Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu já tenho me provido de um rei. Olha, quem era Davi? Quem era Davi? Uma criança, praticamente um adolescente. Eu tenho me provido de um rei. Davi foi começar a reinar em Hebrom com 30 anos de idade. Ele começou a reinar em Hebrom. Reinou 7 anos em Hebrom. E depois, ele passou a reinar em toda Israel. E reinou 40 anos em Israel. Então, veja só. Era uma adolescente. A promessa de Deus. Às vezes Deus faz uma promessa para nós e nós achamos que vai ser cumprida amanhã. Não. O tempo de Deus é diferente do nosso. O salmista disse que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E, se não me falha a memória, Pedro também confirma isso. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então Deus faz promessa a nós. E as promessas de Deus podem demorar. Podem ser de imediato. Mas pode também demorar. Olha só. Então Deus fez promessa também a Noé. Ele diz assim: mas contigo, Noé, estabelecerei o meu pacto. Ainda Gênesis 6 e 18. Gênesis 6 e 18. Deus fala a Noé: mas contigo, Noé, eu estabelecerei o meu pacto. Qual era o pacto que Deus tinha com Noé? Pacto de vida. Você não vai perecer, você vai viver. Eu vou guardar você e a sua família. Olha, Noé, tudo vai acontecer. O dilúvio há de vir, vai destruir a raça humana. A terra vai passar pela purificação da água. A água vai purificar a terra, porque toda a carne eu vou acabar. Todas as árvores, todos os répteis da terra. Deus ia destruir tudo. Até os vegetais. Se não me falha a memória, foi um ano que ficou água sobre a terra, não é isso? Os irmãos que conhecem bem aí. Foi um ano que a água ficou sobre a terra. Não é? Mas Noé foi salvo. Não é? Ele foi salvo. Gênesis 6 e 18, a promessa de Deus a Noé. Agora, hoje a arca é Jesus Cristo e a promessa é o reino de Deus. A promessa é a vida eterna. A promessa é morar com Deus para sempre. Deus tem uma promessa para a sua igreja e não perca esta promessa. Acenda no seu coração uma chama para viver o presente esperando a promessa de Deus, não com fidelidade a Ele. Xarabasturião de canta lá, de canta lá. Não é assim? Gênesis 6, 18, Deus diz assim para Noé: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, é a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, de 2 a cada espécie, meterá na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmeas serão. Então, o pacto, a promessa, o pacto, uma promessa de Deus, era esta: eles iriam viver. Deus não iria destruir Noé. Agora, Deus quer destruir a sua igreja? De jeito nenhum.
Deus não quer destruir a sua igreja. Deus quer fortificar a sua igreja. E por esta razão é que ele envia o teu Espírito Santo. É por esta razão que Jesus disse: olha, eu não vos deixarei órfãos, voltarei para o Pai, mas eu voltarei. Que coisa maravilhosa, para buscar a igreja. Deus tem uma promessa para voltar para buscar a sua igreja. Essa é a promessa de te encher do teu Espírito Santo, para você vencer o mundo e o pecado e enxergar pela fé a sua vida para buscar a sua igreja. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a esperança da igreja. Não podemos trocar essa promessa. É a promessa que Deus tem com a sua igreja. Então veja que Deus, mediante o seu pacto a Noé, que esse seria salvo do julgamento que ia ocorrer através do dilúvio. Até o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículos 7 e 8, ele faz menção de Noé. Quem achou? Lê para nós aí, Hebreus, capítulo de número 11, versículos 7 e 8. Aos Hebreus, nós vemos aí, Deus confirma as suas promessas. Nós não podemos, de maneira nenhuma, ficarmos desatentos, desapercebidos ou apavorados. Tem crente que fica apavorado, né? Aquietai-vos. Oh, meu Deus, que dificuldade para falar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A idade vai chegando, até a língua vai travando. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Viu aí? Não tem razão para desespero. A pessoa desesperadas são aquelas que não têm esperança. O desespero é perigoso, porque quem se desespera perde a esperança. Perde a esperança, não é assim? Agora, aqueles que esperam tão somente nesta vida, Paulo fala assim: seríamos dos mais miseráveis dos homens se esperássemos em Deus tão somente nesta vida. Seríamos dos mais miseráveis dos homens se nós esperássemos em Deus tão somente nesta vida. A esperança desta vida passa, mas aqueles que estão em Jesus Cristo permanecem para sempre. A sua esperança jamais passará, porque Deus tem uma palavra de promessa para a nossa esperança. E naquele dia, com certeza, essa esperança que nós esperamos com fé, aguardamos, nós iremos receber a promessa de Deus, é de estar com Jesus Cristo. É a esperança do Senhor para a sua igreja. Não é assim? Hebreus 11, 7 e 8. Quem achou, por favor? Tá bom, pega. Então veja só, irmãos, o que é a fé? Hebreus, esse mesmo hebreu, o escritor dos Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1, nós chamamos aqui a galeria dos heróis da fé, não é assim? Então nós vemos aqui que Noé, sendo divinamente avisado, pela fé. Agora no Hebreus 11, capítulo 1, o escritor diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então veja só, o que é fé? Fé é você acreditar naquilo que ainda não existe, e você vê como que se já existisse. Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você tem certeza
Você tem convicção? Foi a questão de Noé, a questão de Abraão. Convicção, Deus falou, Deus disse, com certeza isso vai se realizar, isso vai se concretizar, isso vai acontecer, porque Deus falou, e eu creio a ponto de construir esta arca. Eu creio a ponto de deixar toda a minha terra, no caso de Abraão, e seguir em direção à terra que ele não sabia, não conhecia, e mesmo assim não possuiu a terra. Mas Deus deu a seus descendentes. Eles tiveram e possuíram a terra. 430 anos depois, Deus que havia falado a Abraão que eles seriam escravos em terra estranha, em nações estrangeiras. Eles seriam escravos. Mas Deus iria tirar como um forte. Deus iria tirá-los da escravidão. Passou-se 430 anos e Deus cumpre a promessa feita a Abraão. Aleluia. Lá em Ur dos Caldeus. Como é que Deus faz? Às vezes Deus me faz uma promessa e eu morro e não recebo a promessa que Deus me fez. Mas vai meu filho receber, vai a minha filha receber, vai o meu neto receber, porque Deus tem uma promessa. Quando Deus faz uma promessa, irmãos, independente de quando vai acontecer, ou de que como vai acontecer, Ele faz cumprir a promessa dEle na vida dos servos deles. Deus fez a promessa, Ele vai cumprir. Não é assim? Então é por... As horas está findando ali, não quero passar do horário. Agora veja só, irmãos. Deus fez tudo isso. Deus escolheu, Deus falou, Deus mostrou, Deus promete. Agora Deus faz acontecer. Agora Deus faz acontecer. Não foi assim? Deus fez assim. Deus fez conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé fez aquilo que Deus havia prometido. Noé agora constrói a arca. E ele vê a arca. E ele vê os animais entrando. E ele vê, agora literalmente falando, não é mais aquilo que era uma promessa. Aquilo que foi um chamado. Aquilo que Deus mostrou, pela fé, ele viu. Aquilo que Deus prometeu a ele, agora começa a se cumprir. Deus começa então a cumprir tudo aquilo que Deus havia dito a Noé. E Noé vê a arca pronta. Que coisa maravilhosa. Ele vê aquilo que tão somente era lá no passado para ele, através da fé. Aquilo que ele viu através da fé. Não podia pegar, porque não era concreto, não tinha ainda se realizado, mas agora se realizou. Agora a arca está pronta. Agora os animais entram na arca. E agora Deus fecha a arca e começa a chover dos céus, e das fontes subia água, e dos céus a chuva descia, de maneira tal que encheu toda a terra e tudo foi destruído. Mas a família de Noé foi salva. Noé e sua família foi salva. Deus prometeu e Deus cumpriu. Deus prometeu e Deus cumpriu. Gênesis no capítulo 22, nós encontramos aqui, Gênesis 6, no capítulo 6 e versículo 22, diz assim também, 6 e 22, diz assim: também o sacerdote que tem entre seus filhos, também o sacerdote, estou errado, 6, estou lá em Levítico, misericórdia. 6 e 22. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, conforme tudo que Deus havia mandado, ele fez. Está vendo? Conforme tudo que Deus havia mandado. Pela fé, ele acreditou em Deus. E Deus assim cumpriu com aquilo que Deus havia determinado na vida de Noé. Agora presta atenção comigo aqui. Presta atenção. O que Deus tem para a sua vida?
Você já entendeu o chamado de Deus para a sua vida? Você já entendeu o que Deus tem para a sua vida? Já entendeu? Então comece a passar pelo caminho que Ele quer passar com você. Não desista. Não desista nunca. Se Deus tem uma chamada na sua vida, não vai pela empolgação. Não vai. A empolgação é passageira, é rápida. Ela vem, é como que um rapto. Os irmãos já viu aqueles planeador de avião que fica assim? Aí de lá do alto, ele vê um rato camundongo e ele desce com a velocidade tal e com as suas garras, ele rapta aquele roedor e leva lá para o penhasco para degustar a sua carne. Esta é a empolgação. A empolgação, às vezes, traz contenda, às vezes traz coração exaltivo, às vezes traz arrogância. A empolgação, ela destrói o homem, mas a razão não. A razão, ela é passos lentos. Aos poucos, você vai se confirmando. A razão, ela às vezes custa chegar. Às vezes nós deixamos a nossa razão. E existe um provérbio que diz assim, existe razão que sobrepõe a razão. Existe razão que sobrepõe a razão. Ou quer dizer, existe razão que sobrepõe a razão. Eu tenho razão, mas eu abdico da minha razão, porque eu tenho razão para deixar a minha razão. Que coisa maravilhosa. Aí eu vejo Jesus falando assim, se alguém mandar te caminhar uma milha, vai duas. É assim? Vai duas. A razão, naqueles tempos, só podia caminhar uma milha no dia de sábado. Mas quando Jesus diz isso, Ele está dizendo, deixe a sua razão, porque você tem uma razão superior para deixar a razão inferior. Aquilo que é a sua razão, muitas das vezes, pode servir de consequência para a sua vida, mas quando você deixa a sua razão, Deus entra em providência a seu favor e faz da sua razão um trampolim para a sua vida espiritual, para que você cresça na presença de Deus. É assim que o crente age. É assim que nós agimos. Não podemos, de maneira nenhuma, perder o nosso alvo. O crente não pode perder o alvo. Não pode perder o alvo. Ele não pode deixar que nada desta vida venha te embaraçar. E Paulo fala disso, fazendo menção da ilustração do soldado que foi chamado para a guerra. Não se embaraça com as coisas desta vida, para agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem nos alistou para a guerra? Foi Jesus. Ele nos escolheu e nós estamos aqui porque Ele nos chamou, Ele nos preparou e agora nós precisamos mantermos preparados na presença de Deus. Esteja sobre os pés, eu quero orar com vocês. Quero orar com a igreja. Está dando 9 horas, eu quero orar com os irmãos. Vamos orar a Deus. Eu quero pedir aos irmãos que orem a favor do nosso pastor presidente, a família dele está presente, e orem em favor